Boa noite, futuros servidores da Assembleia Legislativa de São Paulo e demais interessados. Estamos de volta desta vez para fazermos a leitura e alguns comentários sobre o título 3. Finalmente chegamos no título 3 após um longo título 2 a respeito dos órgãos da LESP, tanto a mesa quanto as comissões. Dessa vez vem novidade aqui para a gente, das deputadas e deputados. Vamos falar agora dos parlamentares propriamente ditos. E o capítulo 1 é um capítulo que vamos fazer com bastante atenção, porque quase certo que haverá alguma questão ou mais de uma questão na nossa prova, certo? Então, dos líderes, eu sou o Sr. Prado. E eu sou a senhora Prado. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos novamente. Certo? Então, vamos direto aqui para o artigo 78, capítulo 1 dos líderes. Líder é o porta-voz de uma representação partidária ou de um bloco parlamentar, e o intermediário autorizado entre eles e os órgãos da Assembleia. Já vem trazendo para a gente aqui o conceito de líder, não é mesmo? Lembrando que vamos tratar de uma forma bem breve e vamos deixar este vídeo específico sobre este capítulo para que você possa ver quantas vezes for necessário, porque é muito importante. Então, qual é a denominação? O que significa a palavra líder dentro da LESP, né? O líder é quem exerce a função de porta-voz de uma representação partidária, líder de bloco partidário ou de um bloco parlamentar composto aí por mais de um partido, né? Parlamentares que trabalham juntos em um bloco, compondo mais de um partido. E o intermediário, além de porta-voz, ele também executa a função de intermediário entre estes blocos e os demais órgãos da LESP. Quem são os órgãos da LESP? Já vimos aqui, que são tanto a mesa quanto as diferentes comissões. Parágrafo 1º. No primeiro ano da legislatura, as representações partidárias deverão indicar à mesa, dentro de 10 dias do início da sessão legislativa, os respectivos líderes e vice-líderes. Neste caso, enquanto não for feita a indicação, a mesa considerará como líder o membro mais idoso da bancada. Nos demais anos, as bancadas poderão indicar os respectivos líderes e vice-líderes a partir do início da sessão legislativa e até 15 de março. Enquanto não for feita a nova indicação, a mesa considerará como líder o atual e, se decorridos 10 dias desta data não houver indicação, a mesa passará a considerar como líder o membro mais idoso da bancada. Muito bem. Aqui vai trazer quando é que os líderes eles são apresentados, né? No primeiro ano, logo no primeiro ano da legislatura, as representações partidárias eles indicam à mesa, né, aos integrantes da mesa, os líderes, né, de cada representação de cada partido e também os vice-líderes. Aqui ele traz que, enquanto não for feita a indicação, quem é que vai exercer a função de líder? O mais idoso. Agora, nos demais anos, isso no primeiro ano, né? Nos demais anos, as bancadas poderão indicar os respectivos líderes e vice-líderes a partir do início da sessão legislativa e até 15 de março. Enquanto não for feita nova indicação, a mesa considerará como líder
o atual. Lembrando que já tem um líder, só vai indicar outros novos, né? Vai ser trocado, os líderes serão trocados. E se decorridos 10 dias desta data, não houver indicação, a mesa passará a considerar como líder o membro mais idoso da bancada. Vamos para o parágrafo 2º. Mas só um momentinho aqui para a gente fazer um comentário interessante acerca deste parágrafo 1º. Ele fala no primeiro ano da legislatura, aquele período de 4 anos, certo? De mandato dos parlamentares. Logo no primeiro ano, você tem um prazo de 10 dias para serem indicados líderes e vice-líderes pelas representações partidárias. Agora, nos demais anos, ou seja, no segundo, no terceiro e no quarto, também temos esse prazo de 10 dias para realizar a indicação à mesa de nova liderança. Caso não houver indicação, o que acontece? Entra o mais idoso. Ou assim como no primeiro também, ó. Antes de haver a indicação, funciona o mais idoso da bancada, vira o líder. E depois que houve a indicação, né, ele passou por um ano ali exercendo a função de líder, mas não foi indicado um outro, passa a ser considerado o mais idoso para o próximo, para o segundo ano, para o terceiro, para o quarto, e assim vai sendo verificado anualmente. Parágrafo 2º. Sempre que houver alteração nas indicações, deverá ser feita a nova comunicação à mesa. Pode continuar, por favor. Parágrafo 3º. Os líderes serão substituídos nas suas faltas, impedimentos ou ausências do recinto pelos respectivos vice-líderes. Tudo, então, é comunicado à mesa, certo? Que vai organizar os trabalhos. Os líderes serão substituídos, logicamente, quem substitui as faltas dos líderes, tanto em faltas, quanto em impedimentos, quanto em ausências, são os vice-líderes. Parágrafo 4º. Compete ao líder da bancada, além de outras atribuições que lhe confere o regimento, registrar o nome do candidato do partido para concorrer aos cargos da mesa, bem como indicar os componentes das comissões e, quando for o caso, proceder à sua substituição. Atribuições do líder da bancada. Registra nome do candidato de partido que vai concorrer aos cargos da mesa. Então ele faz a indicação aí, né, de quem vai concorrer quem vai pertencer à mesa. E indicar componentes das comissões. Então, tudo se pergunta aos respectivos líderes de bancada. E quando for o caso, também substituir esses membros da mesa ou membros das comissões. Parágrafo 5º. O número de vice-líderes por bancada não poderá exceder a 1/3 dos seus integrantes. Muito bem, então eu coloquei aqui, ó, que bem grandão, né? Por quê? O número de vice-líderes é, no máximo, 1/3 dos integrantes da bancada, certo? Um limite aí para se colocar os vice-líderes. Só questão de memorização mesmo. E o artigo 79, bem importante. O governador do estado poderá indicar deputada ou deputado para exercer a função de líder do governo e outros 2 vice-líderes. Muito bem, aqui ó, entra a figura do líder de governo, certo? Então, já falamos aqui, ó, vou mostrar para vocês.
Já falamos do líder de, aqui no 78, tá? Líder de bloco parlamentar e líder de representação partidária. Agora temos aqui a figura do líder de governo. O líder de governo, no caso de São Paulo, né, que é uma assembleia muito grande, ele tem como vice, ele tem dois vice-líderes, certo? E é o governador do estado quem indica essas três pessoas. Parágrafo 2º. Aplicam-se ao líder do governo, no que couber, as disposições regimentais conferidas aos líderes de bancada. E faz as mesmas coisas que o líder de bancada faz. Artigo 80. As representações de dois ou mais partidos, desde que totalizem 10% das cadeiras da Assembleia, poderão constituir-se em bloco parlamentar, para a defesa de objetivos comuns, não podendo cada deputada ou deputado fazer parte de mais de um bloco. Então temos aqui que os partidos, conjunto de partidos, né, dois ou mais, deseja fazer um trabalho em conjunto, defender os mesmos interesses, eles então se unem de forma que os seus representantes eles podem constituir um bloco parlamentar, desde que totalizem 10% das cadeiras da Assembleia. Então, vamos considerar aí o número de parlamentares da Alesp, 94 parlamentares, 10% tem 9,4. Mas como não existe 0,4 parlamentar, arredonda para o próximo inteiro, então temos que um bloco parlamentar, no mínimo, é constituído no mínimo de 10 parlamentares. 10 ou mais parlamentares pode constituir um bloco parlamentar. E esse bloco é formado para a defesa de objetivos comuns e um deputado é proibido fazer parte de mais de um bloco. Parágrafo 1º. Cada bloco parlamentar será dirigido por um líder e, nas suas faltas e ausências, pelo respectivo vice-líder. Então, existe o líder também do bloco parlamentar e, nas suas faltas e ausências, quem é que entra no lugar do líder? O vice-líder. Então, cada bloco parlamentar ele tem a proporção de 1 para 1, né? Um líder para um vice-líder. Já, bom, fiz um paralelo aqui em rosa. O bloco de governo ele tem a proporção de um líder para 2 vice-líder, certo? Esta é a diferença aí, ó. Indicar um líder do governo, ó. Líder do governo e 2 vice-líderes. E o bloco parlamentar, 1 para 1. Então, o parágrafo 2º diz que a constituição de bloco parlamentar deverá ser comunicada à mesa. Tudo é comunicado à mesa, né? Não tem nenhuma novidade, com a indicação das representações que abrange, dos seus objetivos e do seu líder e vice-líder. Formou um bloco, comunica-se à mesa, indica quem são os representantes que fazem parte do bloco, indica os objetivos do bloco e são todas as características do bloco, né? Quem é o líder e quem é o vice-líder. Parágrafo 3º.
O líder de bloco parlamentar exercerá as funções de porta-voz das representações coligadas, sem prejuízo das funções específicas dos respectivos líderes partidários. O líder de bloco parlamentar, de novo, hein? Ele fala aí, ó, função de porta-voz das representações coligadas e as funções específicas dos respectivos líderes partidários, ó, sem prejuízo, né? Então, todos os líderes, eles exercem suas funções normalmente, embora este líder aí, que ele junta mais de um partido aí dentro do seu bloco, por isso chama um bloco parlamentar, ele vai fazer também a função de porta-voz deste bloco específico. Artigo 81. Constitui a maioria o partido ou bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da Casa, considerando-se a minoria a representação imediatamente inferior que, em relação ao governo, expresse posição diversa da maioria. Este artigo 81 também recebeu uma estrelinha devido à sua importância para a sua prova, né? Por quê? Ele traz o conceito de maioria e de minoria. Maioria é o partido ou o bloco parlamentar, né? Ou seja, aquele conjunto de parlamentares de diferentes partidos que se uniram em um objetivo comum. E este grupo, ele integra a maioria absoluta dos membros da casa. Nós estudamos que maioria absoluta significa você pega aí os 94, divide por 2 e é o próximo número inteiro, certo? Então, vai dar aí 48 parlamentares, não é? E essa é a maioria absoluta. Considerando-se a minoria a representação imediatamente inferior que, em relação ao governo, expressa posição diversa da maioria. Então, a minoria ela tem uma posição diversa da maioria. E então essa posição da minoria é em relação à maioria e não necessariamente em relação ao governo. Então pontuamos aqui também a diferença de maioria e minoria para aquilo que é chamado de situação e oposição, certo? Que aqui cita governo, então pode ser confuso. Situação são aqueles parlamentares que votam a favor dos interesses do governo eleito, né, naquele mandato. E oposição são os parlamentares que têm interesses diversos, diferentes, né, do governo que está, do governo aí, estamos falando do executivo, né? Então, a maioria geralmente está na situação, está junto com o governo, mas não necessariamente. A maioria é uma questão quantitativa mesmo. Ela pode ser oposição ao governo, certo? E vice-versa também em relação à minoria. Agora o artigo 82. É facultado aos líderes de partido ou de bloco parlamentar, em caráter excepcional, salvo durante o pequeno expediente e a ordem do dia, ou quando houver orador na tribuna, usar da palavra por tempo não superior a 5 minutos improrrogáveis, para tratar de assunto que, por sua relevância de urgência, interesse ao conhecimento da Assembleia. Neste caso, o líder externará sempre o ponto de vista de seu partido ou bloco parlamentar. Aqui está falando sobre o direito, né, de fala, um tempo de fala do líder de partido ou de bloco parlamentar. É facultado, ou seja, ele pode usar ou não, não é obrigatório, é uma possibilidade, ele poderá falar por, no máximo, 5 minutos. Veja aí, 5 minutos
improrrogáveis, não superiores a 5 minutos improrrogáveis. Só que essa é uma situação excepcional. Ela não vai acontecer durante o pequeno expediente e também não vai acontecer durante a ordem do dia, que são fases aí da sessão. Ela tem que ter um motivo muito bem justificado, né? Um assunto de relevância, um assunto de urgência para o conhecimento de toda a Assembleia ali, do plenário. E neste caso, o líder não fala somente dos interesses da sua cabeça, ele fala do ponto de vista do seu partido, defendendo o partido, representando o seu partido ou representando o seu bloco parlamentar. Parágrafo único, revogado, artigo 83. O Colégio de Líderes, presidido pelo presidente da Assembleia e composto pelos líderes dos partidos, do governo, da minoria e dos blocos parlamentares, é instância de organização de ordem do dia, de sessão ordinária e consultiva para outros temas de interesse da Assembleia Legislativa. Vamos lá, que é outro parágrafo com outro artigo com bastante informação. O Colégio de Líderes, ele é presidido pelo presidente da Alesp. Ou seja, o Colégio de Líderes, então, vai compor aí as pessoas com bastante poder de influência dentro da Assembleia Legislativa, começando então pelo próprio presidente da Alesp. Ele também é composto pelos líderes dos partidos, pelos representantes aí do governo, líderes do governo e líderes da minoria e líderes dos blocos parlamentares, certo? É instância de organização de ordem do dia. Então, lembrando que compete ao presidente da Alesp organizar a ordem do dia, mas também o Colégio de Líderes tem influência aí sobre a composição da ordem do dia, que é como se fosse a pauta da sessão que acontece, qual o projeto que será votado, em qual momento, é o calendário ali da sessão, do que vai acontecer dentro da sessão. E de sessão ordinária e consultiva para outros temas de interesse da Assembleia Legislativa. Colégio de Líderes, organização de ordem do dia, organização de sessão ordinária, organização de sessão ou função consultiva de outros temas de interesse da Assembleia. Parágrafo 1º. Por iniciativa do presidente da Assembleia ou de líderes que representem maioria absoluta dos membros da Assembleia, o Colégio de Líderes reunir-se-á e decidirá suas posições mediante o consenso entre seus integrantes. Parágrafo 2º. Quando não for possível o consenso, prevalecerá o critério da maioria absoluta, ponderados os votos dos líderes de cada partido, em função da expressão numérica de sua bancada. Então, a tentativa é que se chegue a um consenso entre os integrantes, certo? Para isso, quem que vai contribuir para isso, né? O presidente da Alesp, da Assembleia, ou vai pela iniciativa do presidente ou pela iniciativa dos líderes que representam a maioria absoluta, os membros da Assembleia ou o Colégio de Líderes também. E se não for possível chegar a um consenso, usa-se o critério da maioria absoluta, ponderados os votos dos líderes de cada partido em função da expressão numérica de sua bancada. Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, que o artigo, que o
parágrafo 1º, ele está se referindo ao artigo 83, ao caput, que fala sobre as competências do colégio de líderes, né? Durante a organização da ordem do dia, durante funções consultivas, durante a organização da sessão ordinária, durante qualquer outro tema, certo? Então, para que se chegue a uma decisão, todos eles ali, tentam influir para que se chegue em um consenso. E se não chegar a este consenso, a decisão é tomada por meio de votação, prevalecendo o critério da maioria absoluta, certo? Só que os líderes ele têm um peso diferente durante a votação. Este aqui, gente, o poder de voto de um líder, o peso de um voto de um líder, tem a ver com a representatividade que ele traz, né? Porque se um partido é mais numeroso, entende-se que cada partido ele expressa um determinado sentido de votação, né? Uma determinada ideologia que a sociedade está querendo ir para aquele rumo. Então, como os deputados são representantes do povo, se um partido é mais numeroso, o líder daquele partido, ele tem o seu voto tem um peso proporcional ao número de membros daquele partido dentro da Casa Legislativa. Parágrafo 3º, para a gente terminar. Os líderes de bloco parlamentar e da minoria terão assento no colégio de líderes com direito à voz, mas não a voto. Essa parte é decoreba, só que é importante porque pode cair na sua prova. Então, assento no colégio de líderes. Vamos voltar aqui, para vermos os membros do colégio de líderes. Líderes dos partidos. O colégio de líder é composto, presidido pelo presidente da Alessio, mas composto por 1. Líderes dos partidos, líderes do governo, líderes da maioria, da minoria e líderes dos blocos parlamentares. São esses 4 tipos. Dentre esses 4 tipos, tem assento todos esses 4 tipos, só que não tem direito à voz, mas não tem direito a voto os líderes da minoria e os líderes de bloco parlamentar, certo? Durante aí, por exemplo, a ordem do dia, sobre as decisões. Então, como que a gente pode decorar isso, né? A gente pode simplesmente colocar na cabeça aí quanto a esse colégio de líderes que a minoria nunca tem voz. Vamos decorar assim, certo? A minoria nunca tem voz, então, na verdade, ela tem direito à voz, né? Então, a minoria não tem direito a voto. Ela tem que se calar aí na hora do voto. Ela tem direito à voz, mas não tem direito a voto. E o bloco parlamentar também não tem direito a voto aí no que compete ao colégio de líderes, certo? Caso não ficou tão claro, é muito importante que você retome a leitura, que você veja esse vídeo mais de uma vez e deixe nos comentários aí as suas considerações, tá? Muito obrigado, deixem o seu like se está ajudando e se inscreva no nosso canal se vocês ainda não se inscreveram. Nós reparamos que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo ainda não estão colaborando com a gente no like. Se vocês puderem deixar um like, é de graça, certo? Vai nos incentivar bastante. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal, bons estudos, até a próxima.